Seja bem-vindo a mais uma série Café com o Comandante. E na série Café do Comandante, eu respondo as suas perguntas como se você estivesse sentado e tomando um café aqui comigo. Então imagine o seguinte, se você estivesse sentado comigo agora tomando um café, o que você gostaria de me perguntar? Então, se você gostaria de fazer alguma pergunta, é muito simples. Nessa página mesmo que a gente está aqui, ó, o que você vai fazer? Vai deixar uma pergunta para mim, depois o pessoal do meu time vai olhar, vai mandar para mim, eu vou sentar aqui para tomar um café com você e vou responder a sua pergunta, beleza? E já aproveita que você está aqui, né? Segue o nosso canal do YouTube, compartilha isso com o maior número de pessoas que você conhece, donos e donas de pequenas e médias empresas. Com certeza vai gerar valor para você, vai gerar valor para eles também, tá? E hoje eu vou responder 3 perguntas aqui que me deixaram, enfim, em outro vídeo, em outro episódio. E aí o pessoal da minha equipe separou aqui, me mandou e eu vou responder para você agora. Preparado? Bora lá? Então vamos lá, ó. Mário Lúcio perguntou assim: Marcelo, como fazer a empresa funcionar sem exigir horário dos funcionários? Por exemplo, dando a eles a liberdade de trabalhar quando quiserem, desde que façam o trabalho. Detalhe, de forma remota. Obrigado pela oportunidade. Eu vejo riscos aqui no jeito que você pergunta, tá? Porque o que acontece? Quando você fala assim, ó, como fazer? Eu acho que toda empresa tem que ter regras. Mesmo que exista flexibilidade, a empresa tem que ter regras e condições, critérios de sucesso, certo? Essa é a primeira coisa, regras claras, né? O que é um trabalho flexível? Porque você pode ter um trabalho remoto em que o cara bate horário, tem que cumprir o horário dentro de um trabalho remoto. Não importa se ele está remoto ou não, ele tem que cumprir o horário. Você pode ter isso. Mas você pode ter um trabalho presencial que é flexível, assim como você pode ter um remoto que é flexível. Mas quais são as regras desse trabalho? Tá? Antes de definir as regras desse trabalho, você tem que entender muito bem qual o impacto disso nos seus clientes. Será que se você tiver tanta flexibilidade assim vai ser bom para os seus clientes? Será que seus clientes ligam e falam com esse funcionário que está remoto? Será que um cliente manda uma mensagem no suporte e aí de repente não tem ninguém no suporte para atender a mensagem do seu cliente? Então você tem que entender também um pouquinho o modelo do seu negócio para ver se o modelo do seu negócio cabe isso ou não. Por que eu falo isso? Porque eu tenho uma empresa que cabe isso. O EAG, por exemplo, dá para fazer desse jeito. Mas eu tenho uma outra empresa que não dá para fazer desse jeito, mesmo as pessoas trabalhando remoto. Por quê? Porque a gente faz muito atendimento. O atendimento tem hora para acontecer. Então, das 9 da manhã até as 18, eu tenho que ter alguém atendendo o telefone. Se a pessoa quiser fazer um horário flexível do jeito que ela quiser e ela resolver num dia trabalhar das 10 da noite até as 4 horas da manhã, ela não vai ter o que fazer e quando chegar o meu cliente no horário comercial não tem ninguém para atender ele. Então, eu acho que essas são coisas que você tem que levar em consideração antes de fazer isso. Outra coisa, quando você coloca assim, ó, dando a eles a liberdade de trabalhar quando quiserem, desde que façam o trabalho. Esse desde que façam o trabalho, se você não tiver clareza do que é isso, porque pode parecer que para você é intuitivo, né? Se você não tiver uma clareza do que é isso, então chega na segunda-feira, você faz o plano da semana, e aí você fala assim, ó, nesta semana é isso que você precisa me entregar todos os dias, quais são as metas, quais são as métricas, o que ele precisa entregar, o que você não aceita que se chegar um final de semana não entregue. Se você tiver isso muito claro, aí é simples, é só você conferir as entregas, tá? O que eu vejo acontecer? As pessoas não têm clareza disso, elas falam assim, desde que você entregue o que precisa, mas o funcionário não sabe o que precisa entregar. Por quê? Porque não tem um organograma, não tem uma reunião de alinhamento, não tem uma reunião de sprint, não faz sprint review, não faz as reuniões, os dailies diários para colocar o que a pessoa tem que fazer, o que tem que entregar, o que está no prazo, o que não está no prazo, onde está atrasado ou não. Não faz nenhum tipo de checkpoint para verificar a informação. Aí não funciona. Então é assim, para você fazer isso que você está querendo, ter uma equipe remota, trabalhando e podendo fazer horário, primeira coisa que você precisa fazer é ter rotinas. E entre as rotinas, você tem que ter as reuniões semanais. Nas reuniões semanais, você tem que fazer um alinhamento de todas as entregas. E esse alinhamento tem que ser escrito e o mais claro possível. E aí, a partir disso, você vai gerenciar só as entregas. Em vez de você gerenciar a quantidade de horas que ele trabalhou, se trabalhou no horário ou não, você gerencia as entregas. Agora, se você não tem esse nível de maturidade, eu vou falar uma coisa para você, não vai rolar. Você vai pegar e vai falar, não, pode trabalhar em casa desde que você faça o trabalho. Você está imaginando uma coisa quando você fala desde que você faça o trabalho, teu funcionário que está ouvindo está imaginando outra, no final do dia não funciona. Outra coisa também que é importante, nível de maturidade.
Cara, se o teu time não tem um nível de maturidade, se a cultura da sua empresa não é uma cultura de gente que entrega, se você tem que ficar ali o tempo inteiro para as pessoas entregar no prazo, esse modelo vai te trazer mais preocupação do que solução. Agora, se você tem uma cultura boa, um processo de contratação bem feito, um alinhamento, clareza no que precisa, as pessoas que estão lá são pessoas que realmente elas entregam no prazo, têm maturidade para fazer isso, manda ver, né? Hoje, cada vez mais, para contratar os talentos estão querendo um trabalho mais híbrido, mais flexível, enfim, as pessoas querem, as pessoas boas, né? Estão buscando novas formas de trabalho e eu acho que se você tiver maturidade, se tiver um processo organizacional muito bom, você não vai ter grandes problemas. Agora, se você só está arranhando superfície, se você não tem um organograma, se você não tem descrição do que fazer, se você não faz reunião na segunda-feira para alinhar os entregáveis da semana, se você não faz, enfim, se você não adota um método de metodologia ágil quando você trabalha com as sprints, se você não faz sprint review, se você não tem nada disso, cara, não faz que vai dar ruim. Agora, se tiver tudo isso, cara, vai fundo que vai dar tudo certo para você. Beleza, pergunta número 2, Marcos Roberto da Silva Ferreira. Como estabelecer funções na empresa quando o sócio e a esposa... Aqui ficou meio esquisita a pergunta, tá? Sem deixar o lado conjugal interferir nas decisões da empresa, né? Então, ele falou assim, ó... Como estabelecer as funções? Para estabelecer as funções na empresa, você precisa escrever um organograma. E no organograma, você vai colocar um negócio que a gente chama de responsabilidade-chave da função. O que é responsabilidade-chave na função? Para cada função do teu organograma, da tua empresa, para cada função, você vai ter uma missão, por que o cara faz o que faz, por que aquele trabalho é importante. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você vai ter uma meta. Qual é a meta desse funcionário? Uma ou mais metas. Você estabeleceu as metas desses funcionários, você vai criar os indicadores. Para que indicadores? Para medir se essas pessoas estão atingindo a meta ou não. Uma vez que você tem isso, você vai falar, agora, para atingir essas metas e esses indicadores, quais são as atividades que precisam ser executadas. Uma vez que você definiu a missão daquele cargo, a meta, o indicador e quais as atividades a pessoa tem que fazer, você tem que olhar e falar qual é o perfil comportamental dessa pessoa para ocupar esse cargo. O que acaba acontecendo quando você tem uma sociedade esposa e esposo? Presta atenção no que eu vou falar. Acaba acontecendo um negócio que chama atitude de direito. O que é uma atitude de direito? Vamos pensar o seguinte, a pessoa para ela sentar numa cadeira, né, cada caixinha do organograma da tua empresa é uma cadeira na sua empresa, tá? O funcionário para sentar nessa cadeira, ele tem que ter legitimidade para fazer isso. O que significa? Ele precisa ter essas competências técnicas, essas competências comportamentais, ele vai assinar um acordo com você, se comprometendo a atingir aquela meta, aqueles resultados, executando aquelas atividades. Se ele não fizer isso, não dá para ele ficar no teu time, certo? O problema é quando a gente tem uma sociedade familiar, essa regra não é observada, é uma atitude de direito. Em inglês, eles chamam isso de entitlement attitude. O que é um entitlement attitude? Eu não sento nessa cadeira porque eu tenho a legitimidade da competência. Eu sento nessa cadeira porque eu sou ou esposo ou esposa do dono da empresa. E aí, eu não olho para as minhas métricas, aí eu não olho para os meus indicadores, eu não cumpro as atividades que tem lá e eu estou pouco preocupado se eu tenho competência para isso ou não, porque pelo fato de eu ser ou esposo ou esposa, a coisa está garantida. Aí vai ficar muito difícil. Como você resolve isso? Com diálogo. Eu sempre falo, o diálogo está no cerne da execução. Ó, relacionamento é relacionamento, empresa é empresa. E aí você dita o tom da cultura da tua empresa. Se isso for o que você quer, né? Porque tem pessoas que não estão nem aí para isso, aí também não dá para fazer nada, né? Mas se você realmente quer ter uma empresa mais profissionalizada, eu acho que as pessoas da família são as primeiras a terem que comprar isso. Mostrar que eles têm que ter legitimidade, eles têm meta para fazer também, eles têm indicadores para serem medidos e eles têm tarefas para serem executadas. E eles precisam desenvolver competências técnicas. Se você conseguir, através do diálogo, você fala, o diálogo está no cerne da execução, fazer com que o casal se entenda, vai funcionar. Agora, se não tiver habilidade para fazer o diálogo, para fazer acontecer, vai dormir na sala. Ai. Então vamos lá. Terceira pergunta, Lucas Martins. Boa tarde, comandante. Comandante, nós temos uma empresa familiar que presta serviço de manutenção e pintura em empresa de grande porte. Temos uma boa equipe, o serviço é executado sempre dentro do prazo e com valor competitivo. Como conseguir aumentar o número de clientes? Simples, bem simples, bem simples.
Primeira coisa que você vai fazer, eu vejo esse tipo de pergunta sempre, né? Então é uma empresa que faz serviços B2B, presta serviço para outras empresas, né? E ele quer aumentar o número de clientes. Normalmente quem faz esse tipo de pergunta, quando olha no organograma da empresa, não tem uma caixinha lá escrito departamento comercial. Então a primeira coisa que você precisa fazer é montar um departamento comercial. Esse departamento comercial tem que ter um processo de prospecção. Tá? Um processo de prospecção. O que é um processo de prospecção? É alguém que está sentado lá, você vai mapear todas as empresas da região onde você vai estar, todas, sem exceção, todas as empresas, e essa pessoa vai ter que ligar, visitar, mandar e-mail, mandar WhatsApp para todas essas empresas. Mas não é só mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, você vai ter que criar um processo de venda, um processo de abordagem. Então você vai fazer uma abordagem com o cliente, esse vendedor precisa ser treinado. Esse vendedor, ele tem que ter disciplina, esse vendedor, ele tem que entender que quanto mais contatos ele faz, maior a chance de ele vender, e aí ele sai fazendo contato com o maior número de empresas, mas tem que ser um cara focado em fazer isso. Sai fazendo contato com o maior número de empresas, tem que ter uma boa abordagem. Eu sempre recomendo utilizar o spin selling como uma técnica de vendas, né? Eu sempre recomendo ler o livro Receita Previsível, porque tem um processo de vendas, e é isso que eu estou falando. Então, se você criar um processo de vendas, tiver alguém no teu departamento comercial focado em visitar essas empresas, né, apresentar a tua empresa, fazer uma abordagem, entender a dor do cliente, entender a necessidade do cliente, gerar valor para esse teu cliente, né, vai chegar uma hora que você vai mandar uma proposta para esse cliente. Mandou a proposta para o cliente, você vai vender. Agora, sabe o que é o melhor de tudo? É que esse não é o único meio. Existem vários outros meios. Então você pode fazer anúncios no Google, você pode fazer anúncio no Instagram, no Facebook, você pode fazer o que a gente chama de inbound marketing. Ou seja, você faz marketing para as pessoas levantarem a mão e falar: ei, me faz um orçamento. E aí você vai ter uma pessoa focada em fazer esses orçamentos com metas, com métricas de conversão de clientes toda vez que alguém pede um orçamento. Você vai fazer uma gestão disso no dia a dia, tá? E vai criar incentivos para o teu time comercial vender. Se você fizer isso, você vai vender. Não importa se é fazendo uma prospecção ativa ou fazendo um marketing para atrair clientes, você vai vender. Beleza? Esse episódio vai ficando por aqui. Se você quiser ter uma pergunta respondida, já sabe, né? Ó, desce aqui, deixa a sua pergunta aqui. O meu time vai separar, vai mandar para mim, eu respondo para você. Beleza? Valeu, comandante.